O dog do Reddit. Minha filha descobriu e expôs o caso extraconjugal da própria mãe, minha esposa. Então nós nos unimos para fazê-la arcar com as consequências. Algumas pessoas temem que seus filhos cresçam e façam mais escolhas. Outras descobrem que seus filhos cresceram muito bem e que era o cônjuge quem precisava de supervisão. E esse foi o meu caso. Um dos meus maiores medos antes de decidir ter filhos era se eles se tornariam boas pessoas. Sabe, as pessoas dão o seu melhor como pais, mas os filhos acabam fazendo o que querem. Essa ideia sempre foi uma grande fonte de ansiedade para mim. Tenho 2 filhos, e enquanto eles cresciam, fiz o meu melhor para educá-los. Bem, junto com minha esposa. Tenho uma menina e um menino e ambos agora são adultos. A razão de eu estar dizendo isso é porque estou muito feliz pelos filhos que criei. Eles têm a bússola moral correta e isso me deixa mais feliz do que qualquer outra coisa. Vou explicar por que estou dizendo tudo isso, mas antes, eu precisava desabafar essa parte. Ser pai pode ser muito gratificante quando você faz a coisa certa. Tenho 51 anos e sou casado com Shirley, que tem 50 anos, há 25 anos. Para mantê-la anônima, direi que o nome da minha filha é Ana. Ela tem 24 anos. Meu filho está na faculdade em um estado distante, mas Ana já terminou os estudos e voltou para um estado perto da gente. Ela vem nos ver de vez em quando, mas não com muita frequência. Sempre fico feliz em vê-la. Ela é uma pessoa alegre e sempre tivemos um relacionamento muito bom, mesmo na adolescência dela, quando a relação com a mãe era bem tensa. Elas costumavam brigar o tempo todo naquela época, e fico feliz que isso aconteça bem menos agora. Conheço minha filha muito bem e, na penúltima vez que ela veio à nossa casa, percebi que o humor dela estava muito estranho. Ela estava agindo de forma ríspida com Shirley, o que me lembrou daquela época. Eu teria apenas presumido que ela estava de mau humor, mas a questão era que ela parecia normal comigo. Elas tiveram uma briga antes de Ana ir embora e eu tive que ser quem as acalmou e as separou. Acompanhei Ana até o carro e fiquei surpreso quando ela me abraçou e começou a chorar. Perguntei se algo estava acontecendo em sua vida, se ela não tinha ninguém com quem conversar, mas ela disse que não tinha nada a ver com ela. Ela me disse que sentia muito e eu presumi que ela estava falando da Shirley. Então, minha resposta foi que a mãe nem sempre era tão combativa e que não era grande coisa. Ela não disse mais nada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo naquele momento. Apenas disse a Ana que ela poderia falar comigo se algo estivesse acontecendo, e ela disse que falaria. Lembro-me de estar muito preocupado com ela e expressei isso a Shirley. Após a briga, Shirley não se importou. Chamou Ana de pirralha e disse que não se importava com o que ela estava passando se ela achava que a mãe era a pessoa certa para descontar. Realmente me lembrou daqueles anos de adolescência. Eu sempre tive que fazer o papel de pacificador. Acredite quando digo que não sinto falta daqueles tempos. Era muito difícil para minha cabeça ter que ser diplomático, consertar as coisas, mas não tomar partido. Acho que não se passou nem uma semana quando Ana voltou, o que foi muito mais cedo do que o normal. Achei que ela quisesse conversar sobre algo que estava passando, mas ela nunca tentou falar comigo em particular. Percebi que ela ainda estava com aquela atitude em relação a Shirley e, conhecendo minha filha desde o momento em que nasceu, eu sabia que ela cerrava os punhos quando tentava conter as emoções ao falar com alguém. Vi que ela estava fazendo isso ao falar com a mãe. Se eu tivesse tido a chance, teria dito para sairmos e conversarmos, mas as coisas explodiram antes disso. Shirley fez um comentário insensível sobre Ana estar solteira. O último relacionamento dela tinha sido perfeito, mas eles terminaram por causa da distância, e eu sei que ela ainda é muito sensível sobre isso. Esse foi o gatilho, e Ana basicamente soltou tudo o que estava guardando até aquele momento. Fiquei surpreso que tivesse a ver comigo e com a Shirley, e não com algo sobre ela. Eu prefiro estar solteira do que pensar que estou apaixonada pelo meu marido como você pensa que está. Ana disparou. Fiquei chocado quando ela disse isso porque pareceu um ataque. Meu primeiro instinto foi reagir e dizer para ela não dizer coisas daquele tipo, mas quando realmente pensei a respeito, soube que deveria haver algo que eu não sabia. Shirley estava tão confusa quanto eu sobre a coisa toda. Provavelmente porque acreditava que não havia como Ana saber o que ela estava aprontando. E Ana estava furiosa. Eu podia vê-la ficando cada vez mais brava enquanto estava ali parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi quando ela revelou que uma amiga dela do ensino médio tinha visto Shirley e outro homem em uma praia. Não acreditei no início. Fiquei olhando de Ana para Shirley, tentando entender o que estava acontecendo. O primeiro momento em que percebi que havia um problema foi quando vi o rosto de Shirley empalidecer quando Ana disse aquilo. Perguntei o que estava acontecendo porque estava muito confuso tudo, e Ana começou a explicar, mas Shirley levantou-se e começou a gritar por cima dela. Sua filha imprestável. Você sempre me odiou e eu só dei o meu melhor por você. Agora você está inventando mentiras. E ela continuou no mesmo tom. Foi difícil de assistir, parecia que as coisas ficariam físicas.
Tive que me colocar entre elas e tentar dizer para se acalmarem, mas elas não me ouviam. Foi realmente difícil. Ana também gritava, desafiando a mãe a negar categoricamente. Mas não acho que as duas estivessem realmente ouvindo o que a outra dizia. Tive que separá-las fisicamente, porque parecia mesmo que um tapa ou um soco seria desferido a qualquer segundo. Tive que levar Ana para fora de casa, mas Shirley me seguiu e continuou gritando com ela. A cena que ela estava causando nem era minha maior preocupação. Por fim, consegui tirar Ana de casa e colocá-la em seu carro. Disse para ela ir embora imediatamente. O que ela fez? Perguntei a Shirley do que nossa filha estava falando quando voltei para casa, mas ela alegou que Ana era uma mentirosa. Disse que Ana sempre descontava seus humores e depressões nela e que isso não era novidade. Disse que vinha mencionando isso para mim há anos e que eu sempre ficava parado sem fazer nada porque Ana era minha favorita. Respondi que amava Ana e que não tinha favoritos, que era assim que deveria ser. Ela apenas respondeu dizendo que cabia a mim acreditar em quem eu quisesse, mas que ela nunca tinha ido à praia com ninguém. Percebi que não conseguiria acreditar no que minha esposa tinha a me dizer. Não é que eu achasse que ela fosse uma mentirosa, mas em tudo que tem a ver com Ana, é como se ela se transformasse em uma pessoa completamente diferente. É um comportamento desconcertante. No dia seguinte, era um dia de semana. Então, combinei de encontrar Ana em algum lugar depois do trabalho para podermos conversar. Quando chegou a hora, ela me pediu desculpas por se comportar daquela maneira. Isso é mais um motivo pelo qual sinto que venci com meus filhos, especialmente minha filha. A maioria das pessoas não sentiria necessidade de pedir desculpas pelo comportamento. Ela costumava trazer muitos amigos quando era mais nova e a mãe costumava buscá-la na escola a maior parte do tempo, então Shirley era um rosto conhecido entre os amigos dela. Embora fizesse alguns anos que a maioria deles não via Shirley, não é como se não a reconhecessem se a vissem. O que aconteceu foi que uma dessas amigas viu Shirley em uma praia a algumas cidades de distância. Ela não interagiu porque a viu com outro homem e eles estavam claramente em um clima romântico. Eles se tocavam muito e passavam protetor solar um no outro. Sua amiga também me conhecia, então sabia que o homem era outra pessoa. A amiga foi esperta o suficiente para saber que não poderia dizer oi para Shirley naquelas condições, mas tirou fotos. Ana me disse que queria me mostrar as fotos, mas quando as coisas ficaram caóticas, ela não teve a chance. E eu entendi. A pessoa tinha um celular muito bom, pois eu conseguia ver claramente que era Shirley sob um guarda-sol com um homem que eu não conhecia. Uma das fotos os mostrava se tocando. Nem Shirley negaria que era ela na foto e, como ela já havia afirmado que não tinha ido a uma praia com um homem, eu soube que ela estava mentindo. Ocorreu-me no meio da conversa que Ana estava guardando essa informação. Ela admitiu que sim e, novamente, disse que sentia muito. Eu disse a ela que estava tudo bem. Fazia sentido porque havia algo em sua mente, ela estava lutando contra o impulso de falar sobre isso. E estava brava com a mãe por fazer aquilo, mas não queria destruir nosso casamento, e por isso ficou se segurando. Garanti a ela que ela fez a coisa certa. Criei meus filhos para sempre fazerem o que é correto, por mais difícil que seja. Entendo porque ela lutou contra isso, e está tudo bem porque ela me contou no final. Se você está casado há 25 anos, prometo que 1 ou 2 semanas extras com um parceiro traidor não vão te matar. Pedi que ela me enviasse as fotos e a abracei depois disso. Estou tão feliz que ela teve a tal bússola moral para garantir que tomou a decisão certa. Mesmo estando casado com Shirley por todo esse tempo, isso não significa que traição seja o tipo de coisa que vou deixar passar. Nunca. Tenho um amigo que é advogado de divórcio e, logo após sair do encontro com Ana, encontrei-me com ele e contei toda a situação. O triste é que ele me disse que ela provavelmente vai me atingir com força no que diz respeito aos bens, e não há muito que eu possa fazer para impedir. Mas, não vou deixar que coisas materiais me forcem a permanecer em um casamento ruim. Paguei pelos serviços dele, e assim que terminei, fui para casa. Eu sabia que iria confrontá-la imediatamente. Eu me sentia muito bravo, não apenas pela forma como ela mentiu na minha cara, mas por como tentou pintar nossa filha como mentirosa para encobrir seus rastros. Foi um comportamento muito sujo da parte dela. Quando cheguei em casa, ela já tinha voltado do trabalho e me perguntou onde eu estive, já que estava cerca de 2 horas atrasado. Afinal, eu tinha feito 2 paradas depois do expediente. Eu disse a ela que tinha ido conversar com a Ana e o rosto dela mudou na hora. Expus tudo para ela, para que ela soubesse que eu já estava a par de tudo. O primeiro instinto dela foi negar, o que eu já esperava, especialmente porque ela já tinha negado antes. Só não esperava que ela fosse insistir na mentira até o fim. Então, mostrei as fotos e percebi que ela estava procurando um ângulo para contestar, mas acabou dizendo apenas que não era ela. Se fosse eu, se alguém me mostrasse uma foto minha na frente da Torre Eiffel, você veria confusão no meu rosto no instante em que eu olhasse para a foto. Porém, não foi o que aconteceu com ela. Então, parecia que não era um caso com alguém conhecido, pela tranquilidade dela. Eu já falei com um advogado, eu disse calmamente.
E sei sobre a divisão de bens. Você pode ficar com o que a lei disser que é seu, mas você não vai mais ficar com o meu respeito. E o que você fez, tentando destruir a reputação da nossa própria filha para esconder sua sujeira, foi a coisa mais baixa que já vi em 25 anos. E ela manteve a versão de que não era ela mesma, entretanto isso não importava mais para mim. Disse a ela que iríamos nos divorciar porque eu não acreditava nela. Ela disse que eu estava exagerando, que não era ela, e perguntou se eu ia acreditar na Ana em vez dela. Ela continuou tentando se salvar, mas eu não mudaria de posição naquele momento. Nos dias que se seguiram, contei ao meu filho o que estava acontecendo. Foi doloroso, mas eu não queria mais mentiras na minha família. Ana veio me encontrar e passamos muito tempo conversando. Pedi desculpas a ela por todas as vezes que a fiz fazer as pazes com a mãe quando, na verdade, os instintos dela sobre o caráter da Shirley estavam certos o tempo todo. Bom, continuando, a Shirley recebeu os papéis do divórcio no trabalho, o que não a agradou nem um pouco, e ela fez questão de me dizer tudo o que pensava quando chegou em casa. Eu sabia que não haveria chance de tirá-la de casa antes de a justiça decidir, então ambos ficamos na mesma casa desde então. É difícil, mas compramos a casa no ano em que nos casamos e eu vou lutar por ela. Sou só eu que penso assim? Se alguém te mostra a foto de uma pessoa que realmente se parece com você fazendo algo que você não faz, sua primeira reação não seria expressar surpresa com o quanto um estranho se parece com você? Ela não fez isso nenhuma vez. Além disso, as desculpas dela foram para todos os lados. O divórcio vai acontecer e, embora eu saiba que, pelo tempo de casamento, as chances de eu sair totalmente por cima são quase impossíveis, ainda mantenho os dedos cruzados. Sempre fui um otimista, então manterei meu otimismo nesta situação também. A atualização 1. Esta é uma atualização do meu post anterior e, antes de entrar nos detalhes, acho que preciso mencionar que Shirley, agora minha ex-esposa, foi até a casa da Ana para confrontá-la. Eu não sabia de nada disso e, quando soube, já tinha terminado. Isso foi antes do processo de divórcio começar. Assim que Ana abriu a porta, Shirley invadiu a casa e elas começaram a gritar uma com a outra. Minha filha disse que ficou muito assustada porque nunca tinha visto a mãe tão brava, e o fato de estarem só as duas piorou tudo. Aparentemente, Shirley a chamou de vários nomes que uma mãe nunca deveria chamar uma filha. Parece que Shirley admitiu o caso, não diretamente, mas em algum momento da gritaria ela perguntou a Ana qual era o problema se ela tivesse tido um caso. Perguntou se ela conhecia o contexto antes de decidir se envolver no nosso casamento. Ela foi embora quando Ana começou a ligar para a polícia, e fico feliz que ninguém tenha se machucado. Mas fiquei realmente furioso ao saber como ela se comportou e disse isso a Shirley assim que ela chegou em casa. Eu estava mais do que decepcionado porque, naquele momento, ela nem estava agindo como se Ana fosse filha dela. Foi muito difícil de entender. Ela não teve muito a dizer quando a confrontei sobre tudo isso, então não me dei ao trabalho de falar mais sobre o assunto. Quando chegou a hora de iniciar o processo de divórcio, eu sabia desde o início que não haveria acordo. Eu não queria a dor de cabeça de um divórcio longo, mas ela queria me sugar tudo o que podia. Então, fomos ao tribunal. Vou pular as partes chatas, mas no fim, comprei a parte dela da casa, provavelmente saiu mais caro do que eu esperava. Eu quis a casa, não apenas pelas memórias e pelo dinheiro que investi nela, mas porque quero deixá-la para meus filhos. E com a forma como Shirley agiu com a Ana, não posso confiar que ela faria o mesmo. Ela recebeu um grande pagamento ao abrir mão de sua parte na casa, além de metade das nossas economias. Ela me traiu e ainda saiu com os bolsos cheios. Do que ela tem a reclamar se as coisas terminaram tão bem para ela? Provavelmente é por isso que não a vi chorar nenhuma vez durante todo o processo. Nem sequer consegui que ela me dissesse por que fez isso, porque ela ainda sustenta que não era ela. Provavelmente porque isso ajuda a se sentir a vítima. É incrível para mim. Vou seguir com a minha vida porque é a única escolha que tenho. Dói, mas não faz sentido eu ficar chorando e triste. Tudo continua. Tive 25 anos do que eu pensava ser um bom casamento, e talvez minha ignorância naquela época seja o que fez valer a pena. A atualização 2. Aqui está outra atualização da história da minha ex-esposa Shirley. Eu realmente não achei que teria mais nada a dizer sobre este assunto, mas não se pode prever o rumo das coisas. Ana e eu a cortamos inteiramente de nossas vidas. Não tenho contato nenhum com ela. Não mandei a Ana cortá-la, ela escolheu fazer isso por conta própria. É claro que meu filho soube da situação e ele não quis tomar partido, o que me deixa feliz. Pode parecer estranho, mas não quero que meus filhos odeiem a mãe simplesmente por causa de mim. Se eles o fizerem, precisa ser por seus próprios motivos, não por lealdade a mim. Acho que o problema foi que Shirley começou a ficar solitária, o que não é surpresa quando duas pessoas que falavam com você quase diariamente desaparecem. Daí, ela entrou em contato comigo dizendo que queria saber se poderíamos conversar. Vi as mensagens e as deixei no visto, mas ela ligou e, quando atendi, ela disse a mesma coisa. Eu disse que não.
Ana me ligou alguns dias depois dizendo que Shirley a havia contatado dizendo que queria fazer as pazes. Ela também disse que não, confesso que me deixou contente. E não ficou por aí, cerca de uma semana depois, ela me enviou uma foto contando que tinha feito uma tatuagem. Antes disso, ela não tinha nenhuma. Parecia alguém passando por uma crise de meia-idade. Não respondi. Um dia depois, ela perguntou novamente se eu queria me encontrar com ela. Eu disse que não. Umas 2 noites depois, recebi uma mensagem muito longa e mal escrita dela, falando o quanto estava arrependida. Ela admitiu a traição no texto, mas disse que não significou nada. Alegou que no momento, ela estava muito sozinha e que sentia a minha falta. Queria me contar as coisas que estavam acontecendo na vida dela, mas eu não queria ouvir, e isso a estava destruindo. Ela tentou consertar o relacionamento com a Ana, mas ela também não queria falar com ela, e Shirley reconheceu que realmente errou feio quando foi à casa da Ana. Disse que sentia que estava perdendo o juízo. Nunca respondi aquelas mensagens. Para ser sincero, não havia nada que eu quisesse dizer. Ela precisava lidar com o que suas ações lhe trouxeram. Eu fiz a coisa certa como marido e até como pai, mas não posso dizer o mesmo dela. Meus filhos e eu estamos mais unidos do que nunca. No fim das contas, eu estava certo sobre uma coisa: eu realmente criei seres humanos incríveis. Eles foram o meu melhor investimento. Comentários sobre o relato. Sua filha não estava apenas mal-humorada, ela estava carregando um segredo que nunca deveria ter sido dela, tentando proteger você. Eu fico imaginando o peso no coração dessa menina. A Ana tentou proteger o pai, ao mesmo tempo, não queria ser a responsável por destruir o casamento deles. Quando ela finalmente explodiu, não foi falta de respeito, foi um grito de socorro. Já a reação de Shirley foi de atacar a própria filha com nomes terríveis. Isso diz tudo sobre quem realmente tem caráter nessa história. Depois temos o lance da tatuagem, as mensagens, a confissão, tudo isso parece menos arrependimento e mais pânico. Pois, as consequências finalmente apareceram e não foram embora. Shirley não perdeu apenas o marido, ela perdeu a família. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.